Imagine a seguinte cena: final de Copa do Mundo, estádio lotado, milhões de pessoas diante da televisão. Alguns nem conseguem respirar direito. Outros fazem promessas, rezam, vestem a camisa da seleção como se fosse uma armadura. E aí, aos 89 minutos do segundo tempo, um jogador perde um gol inacreditável. Poucos segundos depois, milhares de pessoas explodem com raiva. Tem aqueles que gritam, aqueles que choram, aqueles que quebram objetos. Passa dias sem conseguir falar sobre outra coisa. Falam só sobre a derrota da seleção. Agora imagine que sentado ao lado de todos esses torcedores estivesse o filósofo Marco Aurélio, imperador romano, um dos maiores representantes do estoicismo. O que será que ele faria nessa situação? Será que ele assistiria ao jogo? Será que ele torceria e até mesmo comemoraria um gol? Ou será que simplesmente ele diria: tudo isso é uma grande besteira e perda de tempo? Bom, a resposta talvez seja diferente do que muita gente imagina. Sabe por quê? Porque o estoicismo, diferentemente do que muitos pensam, nunca foi uma filosofia para fugir da vida. Ao contrário, foi uma filosofia criada justamente para nos ensinar a viver melhor. E talvez a Copa do Mundo seja um dos maiores testes da nossa capacidade de controlar aquilo que sentimos. A Copa não muda ninguém. Existe uma frase muito conhecida que diz assim: as dificuldades não criam caráter, elas o revelam. O mesmo acontece durante uma Copa do Mundo. O futebol não transforma pessoas calmas em pessoas violentas. Ele apenas revela emoções que já estavam escondidas. Observem qualquer torcida. Tem aquele que comemora um gol abraçando as pessoas desconhecidas. Tem aquele que, ao ver o gol, provoca e tira sarro dos amigos. E tem aquele que às vezes xinga e ofende o juiz. E até mesmo tem aqueles que perdem o sono e passam dias alimentando o ódio por causa de um resultado do seu time. Então, é aí que percebemos algo interessante. O problema nunca foi o futebol. O problema sempre foi nossa incapacidade de lidar com aquilo que sentimos. Marco Aurélio escreveu que a nossa mente assume a cor dos nossos pensamentos. Repare como isso acontece durante um campeonato. Bem, se você alimenta a ansiedade, você vive ansioso. Se você alimenta a raiva, vive irritado. Mas se aprende a observar as suas emoções antes de agir, a experiência muda completamente. O maior ensinamento de Epicteto, filósofo antigo. Epicteto ensinava algo extremamente simples. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Esse talvez seja o princípio mais famoso do estoicismo. Agora, pense bem, na Copa do Mundo. Você controla o técnico da seleção brasileira? Não. Controla a escalação da seleção brasileira? Também não. Você tem algum controle sobre o árbitro do jogo? Menos ainda. Controla o estado do gramado, o clima, a chuva? Não, não, nada disso. Mas existe uma coisa que continua completamente sob o seu controle. É a sua reação. É curioso perceber como milhões de pessoas entregam sua paz para acontecimentos que nunca estiveram sob seu controle. Tem algumas pessoas que sofrem antes do jogo, algumas pessoas sofrem durante o jogo. Bom, isso parece normal, né? Mas o problema é que essas pessoas continuam sofrendo dias depois da partida, dias depois da Copa do Mundo, e até mesmo meses. Enquanto isso, até mesmo os próprios jogadores já estão treinando para outra partida, outro campeonato e nem já se lembram daquela derrota. O sofrimento permanece apenas na mente de quem decidiu carregá-la. Aí surge um perigo: o perigo do apego. Os estoicos jamais disseram que devemos deixar de gostar das coisas. Eles apenas alertaram para o perigo de depender dessas coisas, ou seja, depender delas. Existe uma diferença enorme entre apreciar um jogo e acreditar que a felicidade da sua vida toda depende do resultado de um jogo. Quando isso acontece, você entrega sua tranquilidade para 22 jogadores que nem sabem que você existe, não sabem seu nome, não sabem onde você mora.
Sêneca, no passado, dizia que sofremos mais na imaginação do que na própria realidade. Pense quantas pessoas passam dias imaginando derrotas antes mesmo do campeonato começar e seu time jogar. Criam cenários, discussões, já imaginam as brigas. Isso só gera ansiedade e preocupação desnecessária. E tudo por acontecimentos que talvez nunca aconteçam. O estoico observa isso e se pergunta: será que vale a pena entregar minha paz por algo tão incerto? O verdadeiro campeonato. Talvez exista uma competição muito mais importante acontecendo. Enquanto milhões de pessoas disputam uma Copa do Mundo, todos nós disputamos outra coisa. A luta contra o orgulho, contra a impulsividade, contra o próprio ego, contra o medo de perder. Esses são adversários que aparecem todos os dias na vida da gente. Eles não usam uniforme e não entram em campo, mas podem destruir uma vida inteira. Marco Aurélio dizia que dominar a própria mente é uma vitória muito maior do que dominar qualquer reino. Talvez seja por isso, então, que algumas pessoas, alguns atletas, que são campeões várias e várias vezes, depois continuam infelizes em suas vidas. Ou seja, eles venceram o mundo, mas nunca aprenderam a vencer a si mesmos. Conclusão. Então, o que um estoico pensa sobre a Copa do Mundo? Bem, ele provavelmente assistiria, talvez torcesse, talvez até mesmo comemorasse um gol, talvez sentisse tristeza por uma derrota, porque sentir emoções faz parte da natureza humana. Mas o que ele não faria seria permitir que um simples placar definisse a sua paz na sua vida. Ele lembraria que toda vitória passa, toda derrota também passa, e que a glória de hoje se transforma na lembrança de amanhã. E que até mesmo nenhuma taça vale mais do que uma mente tranquila. Então, meu amigo, na próxima vez que você assistir um jogo, observe menos o campo, observe mais a si mesmo, porque talvez a maior partida da sua vida nunca aconteça em um estádio. Ela acontece dentro da sua própria mente. E essa é a única partida que realmente depende de você. Se você gostou desse conteúdo, se conectou com ele, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Épico História. Ative o sininho para que você seja lembrado dos nossos próximos vídeos. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!